Eu espero do fundo do meu coração que depois deste vídeo você nunca mais caia em nenhuma promessa milagrosa de emagrecimento que falam por aí. Porque agora, neste vídeo aqui, eu vou te provar com números por que que essas promessas elas são impossíveis de acontecer e por que que você continua caindo nelas. Eu sou Cássia Milani, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e esse canal aqui é voltado para mulheres que querem vencer o descontrole com a comida e conseguir emagrecer com muito mais leveza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal, deixa o like nesse vídeo. Eu sei que é muito tentador acreditar, né, nessas propagandas de chás milagrosos, de encapsulados, ou mesmo de dietas, né? Tipo, dieta X, Y, Z vai fazer você emagrecer tantos quilos em tanto tempo. E eu quero com este vídeo aqui exemplificado por que isso não funciona para a maioria. Isso não significa que não existam casos de pessoas que você vê aí que tem um processo de perda de peso muito significativo em pouco tempo. Inclusive, eu vou explicar no final desse vídeo quais são as implicações de você ter uma perda de peso muito acentuada, muito rápido, tá? Porque isso não é legal. Não é o melhor caminho. Nem, sem dúvida nenhuma não é o melhor caminho. Mas eu quero que você entenda que isso não é culpa sua. Acreditar nessas promessas não é uma falha de caráter, falta de vergonha na cara, preguiça. É simplesmente o que as pessoas gostariam de ouvir. E o que as pessoas gostam de ouvir geralmente vende, né? Mas eu espero que com esse vídeo e com o propósito desse canal realmente esclarecer, passar a verdade para vocês, passar aqui o que realmente funciona e ser honesta intelectualmente com vocês. É por isso que eu vou demonstrar daqui a pouquinho com cálculos como que acontece o processo de perda de peso em calorias mesmo. E assim, eu não quero que você fique bitolada, que saia daqui desse vídeo louca da cabeça contando caloria em tudo. Não é um propósito, é simplesmente para que você entenda, ok? Mas já se acolha aí no seu coração de que se você já tentou fazer isso algumas vezes, se você já caiu, digamos assim, nessas promessas de, nossa, emagreça muito, muito rápido, entenda que não foi você que falhou com você mesmo, ou o seu corpo falhou com você. Foi todo um sistema que falhou com você. Toda uma indústria, um mercado muito grande, principalmente de emagrecimento feminino, que falhou com você. Porque, entendam, envolve muito dinheiro, tudo isso. E não é interessante necessariamente que as pessoas emagreçam e se mantenham magras, porque se elas emagrecerem e se manterem magras, então acabou elas, né? A indústria, digamos assim, perdeu um cliente. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, eu vou traçar com vocês um cenário hipotético. Ignorem a minha letra horrorosa, tá, gente? Porque eu realmente falho muito nessa questão da letra, né? Mas tudo bem. Para vocês entenderem qual que é o contexto desse cenário, eu vou simular com vocês uma perda de 10 quilos de gordura. Então, entenda que para você perder 1 quilo de gordura, tá? Você precisa gastar 7.700 calorias para você perder 1 quilo de gordura. Para você perder 10 quilos de gordura, então, são 70 não, né? 77 mil calorias, tá? Para você perder 10 quilos, você precisa gastar todas essas calorias, ok? Então, quanto tempo leva para gastar essas 77 mil calorias, né? Vamos lá. Se você seguir um déficit calórico de 500 calorias por dia, serão 3.500 calorias por semana, correto? Porque 5 vezes 7, 35, 3.500 calorias por semana. Isso significa que você vai perder meio quilo por semana, tá? Ou seja, para você perder 10 quilos de gordura, lembrando que é 10 quilos de gordura, são 5 meses. Se você aumentar esse déficit calórico para 1.000 calorias por dia, você vai perder aí 1 quilo por semana, que significa que você vai perder 10 quilos de gordura em 2 meses e meio. Estão acompanhando o raciocínio até o momento? Então, a ideia aqui é perder 10 quilos de gordura. Então, você levaria em média, aí de 2 meses e meio, vamos pôr de 3 a 5 meses para você perder esses 10 quilos, ok? Só que não é bem assim que a banda toca, na realidade, ok? Vamos simular aqui, então, um, um caso clínico com vocês, que geralmente é o que aparece para mim, inclusive, no WhatsApp aí, quando o pessoal vem falar comigo, né?
Uma mulher, né, que pelo que eu trabalho, 40 anos, que geralmente são as pessoas com quem eu converso mais, né, que tá pesando 80 quilos e tem 1,60 m de altura, com IMC aí de 31,25, que é classificado como obesidade grau 1. E ela tem aí uma necessidade calórica diária de 2.000 calorias, tá? Isso aqui, gente, é uma estimativa, tá? Existem vários cálculos que você pode estar fazendo para estimar o seu gasto calórico total. Tem várias fórmulas, né? Tem as fórmulas da DRI, que é a fórmula mais atualizada, tem a fórmula de bolso, a de Harris-Benedict, tem milhares de formas diferentes que dão resultados diferentes, inclusive, mas eu usei aqui a fórmula da DRI para calcular e comparei com a fórmula de bolso também, tá? Mas entenda que essas 2.000 calorias eu arredondei também para facilitar a nossa conta aqui, para exemplificar. Isso aqui varia demais, gente. Por isso que seguir a dieta da fulaninha, da amiga, não funciona, porque você tem que adaptar ela para o seu caso, tá? Então, geralmente o gasto calórico ele varia bastante de pessoa para pessoa. Então, beleza, esse é o nosso caso clínico. Para essa mulher emagrecer, então, esses 10 quilos, tá? O que ela pode fazer, né? Ela pode ter um déficit calórico de 1.000 calorias, ou seja, ela pode, né, para fazer o déficit calórico de 1.000 calorias aqui, ela pode fazer uma dieta de 1.000 calorias, porque daí ela vai estar fazendo um déficit calórico de 1.000 calorias, só que isso é bastante restrito, tá? Uma dieta de 1.000 calorias já é considerada uma dieta baixa em calorias, ok? Ou então, ela pode fazer um déficit calórico de 500 calorias, que está razoável ali em cima, e gastar mais 500 calorias com atividade física. E aí ela consumiria uma dieta de 1.500 calorias. Isso aqui já estaria bem razoável, tá? Para a maioria das mulheres. Então, esse é o nosso cenário, né? Essa mulher aqui, ela precisa ter um gasto calórico aí de 500 a 1.000 calorias por dia para conseguir aí perder esses 10 quilos de gordura. Só que, gente, você não perde só gordura quando você emagrece. Quando você emagrece, é que a gente vai para o nosso caso real. A estimativa, né, o que a literatura diz é que, em média, você vai perder 60% de gordura, uma média, ok? 30% de músculo e de 10% de retenção de água, glicogênio hepático, que é uma forma como o nosso fígado armazena a glicose, que também pesa. Ou seja, a gente não perde 10 quilos de gordura quando você perde 10 quilos na balança. Isso é um erro que as pessoas muitas vezes cometem. Elas acham que quando você tem uma perda de peso na balança, isso representa o peso perdido em gordura. Só que não, né? Principalmente se você é uma mulher, né? Que aqui nesse caso aqui eu não escrevi, mas eu estou supondo que essa mulher aqui ela é sedentária, tá? Ela não pratica atividade física e não tem assim uma rotina de alimentação adequada, não ingere proteínas adequadamente, que é muitas vezes o caso que eu recebo, né? Então, de 10 quilos de peso na balança, tá? 10 quilos de peso na balança, 46.200 calorias, né? Que vão representar aí 6 quilos de gordura, estarão nesse meio. Os outros, 4 quilos, ó, serão de músculo. E isso daqui é um problema gigantesco, tá? Para essa mulher perder, esses 10 quilos na balança, vai ser mais ou menos um déficit de 770 calorias por dia, com perda de massa magra, tá? Que é geralmente a estratégia que muitas de vocês chegam para mim, que estão emagrecendo, perdendo massa magra, tá? Ou seja, esse cenário todo aqui que eu expliquei para vocês é um cenário um pouco problemático, porque você está perdendo bastante músculo. Cássia, tem como emagrecer, perder gordura, né? Reduzir o seu peso sem perder músculo? Eu diria que não, tá? É muito, muito difícil você não ter uma perda muscular, tá? Mesmo que você treine, consuma bastante proteínas, porque no processo de emagrecimento é inviável você só perder gordura, não tem como, né? Mas tem como minimizar bastante, porque é uma proporção muito grande, tá vendo, né? Praticamente metade do peso perdido em gordura, você perdeu em músculo. Isso aqui é grave, principalmente para mulheres dessa idade aqui, de 40 anos, que estão entrando, né, na pré-menopausa, que já tem ação hormonal, etc. Mas vamos supor que você seja uma mulher teimosa. Fala, Cássia, entendi o cenário, mas mesmo assim eu quero pagar para ver, eu quero
seguir a dieta das blogueiras que conseguiram emagrecer 10 quilos de gordura em um mês. Então a gente tem aqui o cenário forçado, que eu chamo de cenário forçado. Por quê? Porque você perca, então, 10 quilos de gordura. Lembra que é de gordura. 10 quilos de gordura em 30 dias, você tem que gastar 2.566 calorias, né? Você tem que ter isso aqui de déficit. Ou seja, para uma mulher que tem uma dieta de 2.000 calorias já é impossível. Mas supondo que, não, cara, eu não quero perder só 10 quilos de gordura, eu quero só perder na balança, né? Eu não quero só ver o número mudar. Então, para perder aqueles 10 quilos, né, do exemplo anterior, lembra? 10 quilos de peso na balança, representando aí 6 quilos de gordura para perder em 30 dias. 1.540 calorias de déficit, que seria aí um consumo de 500 calorias por dia, porque lembra, a mulher está consumindo 2.000 calorias. Se ela for fazer 1.540 calorias de déficit, ela tem que consumir aí 500 calorias ou até menos que isso por dia, o que é completamente inviável. Então, o que eu quero que você entenda de tudo isso que eu te mostrei aqui? Quando você vê por aí uma propaganda, né, um anúncio, ou alguém prometendo que você vai emagrecer 10 quilos em um mês, provavelmente essa pessoa não está considerando, ou ela está considerando, e está considerando que você não está considerando, que você não entende sobre isso, que ela está prometendo 10 quilos na balança. Mas esses 10 quilos na balança custam quanto? Custa a sua saúde. Porque, como você viu ali, né, na continha aqui, né, 3 quilos de músculo, de massa magra. Entenda a massa magra não só como músculo, tá? Mas massa magra é toda massa livre de gordura. Ou seja, considera também seus ossos, considera seus órgãos, tá? Mas eu coloquei aqui músculo porque geralmente é o que o corpo vai perder, né? E se você observar aqui, ó, a proporção é muito grande. A cada 6 quilos de gordura, você perde 3 de músculo, a 50% do valor. E isso num cenário onde a mulher, né, uma mulher de 40 anos, que já está entrando no período da menopausa, já está sentindo os efeitos, provavelmente já está sentindo mais fraqueza, o corpo menos disposto, já está com problemas de sono. Eu, inclusive, recebo muitas mensagens assim, né? As mulheres chegam pra mim e falam, Cássia, parece que eu completei 40, meu corpo mudou completamente, eu dormi de um jeito e acordei de outro, meu corpo não responde mais, eu não consigo mais fazer a dieta. Antes eu fazia qualquer coisinha, qualquer dieta que eu fazia antes dava certo, eu conseguia emagrecer, agora eu não consigo mais. Então, o corpo da mulher nessa fase da vida ele muda muito. E se você perde mais massa magra ainda nesse momento, você está criando um grande ciclo vicioso, que é você está mudando a sua composição corporal. Ou seja, quando você emagrece, você perde muita gordura e perde um pouco de massa magra. E você vai perder um tanto considerável se você não estiver treinando, não estiver consumindo proteína o suficiente. Então, beleza, vamos supor que você fez aí uma dessas estratégias, tomou um remédio, né? Inclusive, pessoas que tomam um medicamento sem um acompanhamento, sem indicação clínica, acabam passando por isso também. Você perdeu peso. Você não conseguiu seguir, obviamente, porque essas dietas restritivas, elas não são feitas para longo prazo, elas não são feitas para serem sustentadas, elas não são feitas para funcionar no longo prazo. Na hora que você engordar de novo, você já está com menos massa magra do que você estava antes. Você não vai engordar em massa magra, você vai engordar em gordura. Você vai ganhar mais gordura. E aí você vai aumentar ainda mais seu percentual de gordura e reduzir ainda mais seu percentual de massa magra. E nisso, seu metabolismo que vai indo pro saco, porque assim, não existe nada que acelera mais o metabolismo do que músculo, porque o músculo ele gasta muita energia. O músculo, ele demanda muito de você. Né? O pessoal às vezes fica, chazinho termogênico, pré-treino termogênico para gastar gordura. Nada acelera mais seu metabolismo do que um corpo musculoso. Porque só para o seu corpo manter músculo, manter, não estou falando de usar nada, só falando de manter o músculo, ele já está gastando mais calorias do que se você tivesse pouco músculo, né? Então, você emagrecer a qualquer custo, você querer emagrecer só na balança, como eu demonstrei aqui para vocês, tem uma perda muito grande, é um risco muito grande que você está correndo. Porque quando você perde músculo, a mulher perde músculo, principalmente nessa fase, ela vai envelhecer com muito mais dificuldade. O processo da menopausa, ele vai chegar com tudo para essa mulher, então você vai sentir menos disposta, mais cansada, a sua imunidade vai cair também, a sua energia mental, tudo isso começa a ser prejudicado. Seu sono, enfim, você corre, né, até mais riscos de lesões, etc. Então, não vale a pena. Este caminho que eu mostrei aqui é um caminho que não vale a pena. Porque você vai estar colocando o seu corpo num estado de estresse, num estado de emergência, tá? Porque quando você faz, né, uma dieta com uma restrição calórica muito grande, né, você diminui muito, por exemplo, você está fazendo aí uma dieta de 800 calorias. Você tá, tipo assim, seu basal, seu corpo tá existindo, entendeu?
energia só para o cérebro e o coração bater, entendeu? Você começa a ter efeito rebote. Por quê? O corpo ele entra num estado de economia de energia, né? O seu metabolismo ele fica econômico. Porque lembra, não faz sentido nenhum você ter um alto gasto calórico basal se você tem pouco músculo, por exemplo, ou se você não está usando esses músculos. Ou então, se o seu corpo entende que você está passando por um período de escassez muito grande. Ele vai começar a reter essa gordura, ele vai querer reter essa gordura porque é a única fonte de combustível garantida que ele tem. Então, isso torna o metabolismo seu econômico, ele vai se acostumando. O seu novo normal começa a ser um gasto calórico cada vez menor. E é como eu falei para vocês no ciclo. Você emagrece, não consegue sustentar desse jeito. A hora que você passa a comer, né, descontrolado muitas vezes, você vai ganhar muito mais em gordura. Vai ser muito mais fácil, muito mais rápido de você ganhar peso, porque para o seu corpo engordar é maravilhoso nesse estado de escassez. Ele fala, eita, nossa, entrou comida finalmente, glória a Deus, entrou comida. Agora eu vou estocar tudo isso aqui que eu puder, porque eu não sei quando que essa mulher vai passar por um período de escassez de novo. Então a gente tem esses mecanismos dentro da gente, fisiológicos, que fazem com que cada vez que você gira um ciclo desse, cada vez que você faz uma rodada desse ciclo louco de fazer dieta, emagrecer muito rápido, a qualquer custo, ganhar peso de novo, mais rápido e mais fácil o seu corpo vai ter de acumular gordura e mais difícil vai ser perder essa gordura. Então, vai virando uma baguncinha metabólica que só vai te prejudicar, tá? Então, o que que você tem que fazer? Porque, beleza, Cássia, entendi, já enfiei na minha cabeça que não é esse o caminho, não vou ficar mais consumindo esse tipo de conteúdo, querendo comprar essas coisas. O que eu tenho que fazer então? Primeira coisa, ter paciência. Porque você não vai emagrecer o peso que você ganhou ao longo da sua vida inteira em um mês. Esquece, você não vai. Aconteceram coisas ao longo da sua vida que te fizeram ganhar esse peso. Você precisa olhar para essas coisas, olhar para esses hábitos, olhar para esses acontecimentos. De repente, né, eu vejo muito isso, mulher engravida e não consegue mais recuperar o peso. Poxa, o que aconteceu? Será que essa mulher teve uma diabetes gestacional e não tratou? Será que essa mulher teve algum problema metabólico e não tratou? Ou então você foi ganhando peso desde criança e crescendo, por quê? Aconteceu alguma coisa no ano passado? O que rolou para que esse peso fosse se acumulando? Quais os hábitos que você teve ou deixou de ter para que esse peso se acumulasse? Então esse é o primeiro passo, para entender que não vai ser imediato. E é melhor que não seja imediato, porque o seu corpo não gosta de susto, ele não gosta de coisa rápida, ele precisa se acostumar, ele precisa se adaptar ao novo normal dele. E o segundo ponto é, você vai ter que fazer um déficit calórico moderado, aí de 500 a 1.000 calorias, e esse déficit calórico ele não vai depender da fórmula. Não lembra que eu falei para vocês que tem formulinhas que a gente usa, e tem várias fórmulas diferentes, jeitos diferentes de calcular? Sim. E se você digitar aí no Google, você vai aparecer ou mesmo ChatGPT, você vai ter N calculadoras de calorias. É só você digitar aí. Você coloca suas informações e vai aparecer a quantidade de calorias que você tem que consumir. Só que essa formulinha, ela não contempla você. Ela não olha para sua individualidade. Ela não considera quem você é. Ela não considera a sua rotina. Mulheres nessa idade de 40 anos estão passando já por pré-menopausa, já está tendo problemas no ciclo. Talvez já esteja com o cortisol mais elevado, talvez o corpo já esteja mais estressado, o sono já não está muito bom. De repente você é mãe, ou tem casa, ou tem, né, coisas para cuidar, pessoas para cuidar, trabalhos. Enfim, você tem uma vida normal, de pessoa normal, né? Não dá para você fazer um déficit calórico super rigoroso, você não vai conseguir. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que olhar para sua alimentação como ela está hoje e tentar fazer um déficit calórico em cima do que já existe, tá? Por exemplo, vamos supor que essa mulher aqui desse caso, ela esteja consumindo 3.500 calorias, tá? E ela esteja ganhando peso por conta disso. Então, o déficit dela de 500 calorias vai fazer com que ela consuma 3.000. 3.000 ainda é muito? É muito. Mas não adianta falar para ela fazer um déficit de 1.500 calorias. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Então, você tem que olhar para a sua alimentação e perceber onde será que eu estou tendo excessos. Onde será que eu estou comendo calorias que eu não estou vendo? Tá? De repente, na quantidade de óleo, de gordura que você coloca na sua comida, de repente, nos belisquinhos ao longo do dia, né? No cafezinho da tarde, que muitas vezes tem mais caloria do que a refeição principal. Será que você está descontando suas emoções da comida? Será que você está comendo demais por ansiedade? Está resolvendo esses problemas com comida? Tá? Porque esse geralmente é o caso das minhas clientes no Naturalmente Magra, que é meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento.
é Naturalmente Magra, que eu auxilio as mulheres a lidar com o descontrole com a comida, tá? Porque muitas vezes elas falam, Cássia, eu até sigo bem, minha alimentação ela não é ruim, minha alimentação é boa. O problema é à tarde, quando eu tô estressada e acabo comendo. Então, às vezes, só de você resolver isso, resolver esses pontos emocionais que fazem com que você coma, você já vai estar fazendo um déficit calórico ali. Então, isso já vai começar o seu processo. E outro passo super importante é treinar. Treinar. Porque, gente, fazer dieta, né? Uma dieta restritiva, né? Mesmo que seja uma dieta razoável, sem fazer exercício, é complicadíssimo. Por conta disso que eu expliquei da massa magra. Você vai perder massa magra junto no seu processo de emagrecimento. E para recuperar essa massa magra depois é muito mais difícil. Gente, sério, é só quem treina vai entender. Construir músculo é uma desgraça. Porque ele demora muito para se formar. E ele se perde assim muito rápido. Tipo assim, se você se lesionar e ficar um mês afastado da academia, você já vai sentir a sua massa magra indo pro saco. Então, é super importante que você tente preservar ao máximo a sua massa magra, sabendo que você vai perder um pouco, né? Não tem como, principalmente se você for um caso, né, nesse caso aqui, por exemplo, de obesidade. Ela precisa perder bastante peso, então vai ser complicado não perder nada. Mas quanto menos perder, melhor. E além do treino, você precisa consumir uma quantidade razoável de proteínas. Eu diria entre 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo. Você pegar seu peso e multiplicar por 1,5, você vai ter um mínimo de proteína que você tem que consumir por dia. E aí você fraciona essa proteína ao longo do seu dia, né? Lembrando que, sei lá, 100 gramas de proteína não é 100 gramas de carne, tá? 100 gramas de carne vai ter entre 25 a 35 gramas de proteína por quilo, por grama, né? A cada 100 gramas. Então, você vai ter que aprender um pouquinho sobre alimentação. Eu tô aqui jogando as informações para você, te dando um direcionamento, fazendo com que você esteja consciente disso tudo que eu tô falando. Mas a verdade é que você vai ter que buscar entender essa dinâmica, tá? E isso, inclusive, a gente pode fazer juntas no acompanhamento, que tem essa parte de orientação nutricional e de planejamento também, tá? Tudo isso que eu te expliquei é com o único objetivo de fazer você entender que não é uma mudança apenas de peso na balança, mas é uma mudança de quem você é. É uma mudança da pessoa, da mulher que você é, porque você vai ter que ser outra pessoa, com outros hábitos, um novo corpo, uma nova mulher. E assim, eu sei que é muita coisa, às vezes que eu falei tudo aqui, falei, meu Deus, cara, estou atordoada de tanto número, de tanta coisa, informação. E foi pensando justamente em criar um ambiente onde existe a possibilidade de você aprender a ouvir seu corpo, de você aprender a se alimentar, se nutrir de verdade, para emagrecer, para você ter seu peso ideal, para você ter o corpo que você sempre quis, mas também focado na sua mudança de hábitos, na sua mudança de identidade, na sua mudança de quem você é, né, em construir uma mulher que é capaz de sustentar esses resultados, é que em breve vai surgir a comunidade Reintegra. A comunidade é um espaço para mulheres que cansaram de ficar nesse vai e vem de efeito sanfona, nesse agora encontrei a dieta maravilhosa da vida, que fica engordando, emagrecendo, e cansou de ser assim, ou cansou de ser escrava da comida, sabe? De se descontar tudo na comida, de não conseguir seguir, de não conseguir manter uma constância. De mulheres, inclusive, que têm vários sintomas que eu falei, problemas intestinais, problemas hormonais, de sono desregulado, uma rotina muito louca. Enfim, a comunidade é voltada para mulheres que estão realmente comprometidas com uma mudança interna e externa duradoura que transforme elas de dentro para fora. Nessa comunidade vai ter aí um monte de conteúdo legal que eu vou preparar para vocês, vai ter um grupo aberto para vocês conversarem, interagirem entre si, vai ter desafios mensais, enfim, vai ter um monte de coisa legal nessa comunidade que ela vai vir e eu vou abrir as inscrições dela no dia 7 de julho. Então, a depender da data que você está vendo esse vídeo, pode ser que essa comunidade já exista, que ela já esteja aberta ou ainda não. De qualquer forma, aqui na descrição no vídeo vai ter mais informações sobre a comunidade. Então fica aqui meu convite para você, é só você vir aqui na descrição que você vai entender melhor. Era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você aprendeu alguma coisa nova aqui, se serviu para você, se você teve algum insight ou se alguma coisa não ficou bem explicada aqui nesse vídeo, você pode aqui comentar que eu vou adorar responder vocês. Eu procuro sempre responder todo mundo, eu gosto muito dessa interação. Um beijo e até o próximo vídeo.